Pessoal, o último bloco. Esse último bloco sempre, a gente aqui no intervalo faz mais um programa, viu? Aí eu já fico aqui já amaciando aqui o convidado para ele vir de novo, né, doutora Regiane? A gente já fica aqui já assim discutindo, eu acho que dá mais um tema aí, dá mais uma questão aí, porque são assuntos muito diversificados e a gente fica ansioso. Eu fico muito ansiosa assim quando vem um convidado que eu já fico pensando assim, não, ele vai ter que vir de novo aqui porque a gente tem que discutir outras coisas, não é isso, doutora? Exatamente. Ainda mais esse tema assim bem pouco difundido, pouco falado, né, e com muitas dúvidas. Não, porque assim, essa questão do sono, ela envolve a vida, na verdade, toda da pessoa, né? Envolve tudo. Inclusive, tem estudos, né, puxando um pouquinho para a minha praia, que o do não dormir bem interfere na fertilidade da mulher, no ciclo da mulher. E eu peguei muitos casos agora de adolescente nesse período de pandemia que ficaram expostos a muita tela e a menstruação bagunçou muito. E eu peguei vários casos. E eu investiguei. Eu falei, a única coisa que mudou no período desses 6 meses foi o excesso de telas, que ficavam agora com as aulas online e além do celular que já tinha. Então, é interessante. Interessante. Isso, doutor, né? Não, sim, com certeza, não só da mulher, como do homem também. O homem que está privado de sono sem dormir, o índice de impotência é maior. Então, a gente vê muita gente que, às vezes, não está conseguindo, igual você deu exemplo aí, de ter filhos, não tem dificuldade, pode ser por privação de sono. Ó, e homens aí, impotência, viu? Não dormir também dá impotência. É informação importantíssima aí para vocês de casa, para vocês telespectador, viu, Jailson? Tem que dormir. Todo mundo tem que estar dormindo, tá? Para poder ter uma atividade, uma qualidade de vida aí melhor, tá? Doutor, existe, o senhor já falou aqui algumas situações, mas eu queria que o senhor deixasse bem claro aqui para o nosso telespectador a respeito dos alimentos, né, que dificultam o sono ou dificultam com que a pessoa tenha vamos dizer assim, um sono melhor, né, que durmam no horário certo, tudo direitinho. Lista para gente aí alguns alimentos assim que mais interferem nessa questão do sono. Bem, eu acho que o mais importante, o mais comum do dia a dia das pessoas são aqueles alimentos que contêm cafeína ou estimulantes, né? Então, isso inclui refrigerantes, inclui o cafezinho, inclui o chocolate, pode incluir também algum tipo de bebida alcoólica que acaba ajudando na questão da apneia do sono. Algumas medicações ou suplementos alimentares que contenham cafeína ou estimulantes, às vezes a pessoa acha que aquilo é extremamente saudável, vai treinar ou fazer uma atividade física à noite, acaba usando esses suplementos e depois tem dificuldade de pegar no sono. E uma pergunta que é muito feita assim, por exemplo, a pessoa dorme muito e continua cansado. Ela tem a sensação que está dormindo muito, mas parece que não descansou. O que está relacionado a isso? Geralmente isso ocorre devido à fragmentação do sono. A pessoa dorme muito, mas o sono é de má qualidade. Então, dentro do sono, a gente tem ciclos diferentes de sono, que a gente chama de sono não REM, que tem 3 fases, e o sono REM. Então, uma noite tem que ter, geralmente, uns 4 ciclos desse. Eles vão mudando até mais, de 4 a 6. Eles vão mudando a cada 110 minutos, 90 minutos. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, às vezes, a pessoa dorme, ela tem pequenos despertares ou não aprofunda muito o sono, seja lá qual for o motivo, se é por uma doença de base ou se é por algum medicamento, e ela vai acordar depois de várias horas, mas ainda vai se sentir cansada. É aquele famoso sono não reparador? Exatamente, sono não reparador. E, doutor, quais os impactos de uma noite ou várias noites mal dormidas? O que isso pode impactar dentro de tudo que a gente já discutiu aqui, né, sobre esse tema? O que isso pode trazer de impacto na vida da pessoa, seja do convívio dela ali? Bem, o primeiro impacto é o impacto na disposição, no ânimo dessa pessoa, né? São os reflexos do desgaste mental. A pessoa vai ficar mais desanimada, sonolenta, preguiçosa, desatenta, não vai se sentir bem, vai se sentir sempre cansada. Essa aí
vai ter mais predisposição para depressão, ansiedade, porque não descansa bem. O cérebro não repõe as energias durante a noite. E do ponto de vista físico, nós já falamos vários motivos aqui: aumento da pressão arterial, predisposição a diabetes, predisposição à obesidade, alterações imunológicas, alterações na vida sexual. Então, o sono ele interfere na nossa saúde global. São várias coisas que acabam sendo prejudicadas pela falta de sono. Então, é uma coisa que as pessoas deveriam valorizar muito mais. Muitas vezes a gente fala assim: não, vou dormir pouco, vou trabalhar mais, vou resolver isso aqui de noite. E no final de algum tempo a pessoa está com a saúde comprometida e muitas vezes não consegue imaginar que seja por falta de sono. Uma coisa extremamente simples e fácil de resolver. Então, muitas vezes a pessoa começa um pré-diabetes, está ficando com a pressão alta e poderia estar dormindo melhor e ter esse problema resolvido. Na verdade, assim, ela acaba negligenciando essa questão do sono, né? Acha pouco importante. Eu já ouvi várias pessoas assim falando assim: não, deixa para me dormir quando eu morrer, quando eu já ouvi vários comentários a respeito disso, né? Sim, isso existe porque geralmente quando você dorme menos, mas você vai tirando poucas horas ou poucos minutos do sono no dia a dia, o impacto não é tão grande. A pessoa não observa isso de uma maneira tão nítida. Então, só quando você fica uma noite sem dormir, realmente no dia seguinte você vê: estou cansado, preciso dormir. Mas quando isso vira uma rotina do dia a dia, a pessoa não se toca que isso está fazendo mal para ela e vai levando a vida. Aí os problemas de saúde vão aparecer mais tardiamente. E o senhor comentou no começo sobre a memória, né, que ela é altamente impactada por esse sono não reparador aí, né? Sim, a consolidação da memória é durante o sono. Tem que dormir para poder consolidar a memória. Quem dorme mal vai ter a memória comprometida, sem dúvida alguma. Muito importante, porque as pessoas querem um remédio para a memória, né? Olha, eu queria saber como faço para melhorar a minha memória. Mas é uma coisa que o sono que vai ser... Não adianta nada se não tiver um sono, né? E agora, doutor, uma coisa interessante é falar para a gente sobre o exame, né, que é feito para diagnosticar todos esses problemas do sono, né? Onde ele é feito, como ele é feito. Explica para a gente melhor sobre isso. Sim, só voltando um pouco ao assunto anterior, que outra coisa muito importante durante o sono também, que seria aqui mais para os pais, é a liberação do hormônio do crescimento. Ele acontece durante o sono. Então, crianças que não dormem bem, elas podem ter o seu crescimento comprometido. Tá? Agora, em relação ao exame do sono, tudo isso faz parte, primeiro, de uma avaliação clínica, saber qual a causa, o motivo, a queixa do paciente, para a gente poder direcionar os exames. Então, uma avaliação faz parte desde o exame físico, né, do paciente, ver a via aérea do paciente, ver a questão do peso, pressão arterial. Isso inclui os exames metabólicos, hormônios, índices glicêmicos, íon, sódio, potássio, tudo isso interfere também. E existe um exame que a gente chama de polissonografia, em que a pessoa passa uma noite monitorizada, ela tem uma monitorização do seu sistema nervoso central, da sua parte respiratória, das suas pernas e da sua maxila, e esse exame consegue detectar várias alterações que acontecem durante o sono. Você pode fazer esse exame em casa, em que você é monitorizado e vai dormir na sua casa, ou você pode fazer o exame passando a noite numa clínica, em que você, depois de você tem toda essa leitura que eu falei aqui anteriormente, e você consegue fechar o diagnóstico do paciente. Muito interessante. Aqui em Marabá faz esse tipo de exame, doutor? Não, aqui não tem ninguém fazendo ainda. Não tem ainda, né? Tá certo. Doutor, e a qualidade do sono, ela impacta na imunidade do paciente, da pessoa? Tem algum impacto em relação a isso? Sim, existem estudos em que eles fizeram esses estudos com vacinação, vacina da gripe e vacina da hepatite. Então, dosavam-se anticorpos na pessoa após dormir bem e quando não passava a noite bem. Isso aí era induzido, você privava esse grupo de sono. E foi observado que aqueles que dormiram melhor tinham índices de anticorpos maiores do que aqueles que dormiram mal. Então, isso aí deixa muito claro que quando você dorme bem, a sua imunidade fica mais eficaz. Muito, muito interessante. Em relação ao hormônio do sono, né, o famoso hormônio do sono, que tem até umas pessoas que compram e tal, fala para a gente sobre esse hormônio. A melatonina.
Melatonina, ela é um hormônio que ela serve para consolidar o sono. Ela, de certa forma, não é tão indutora do sono, ela mais consolida. Então, muita gente acaba assim, eu vou comprar melatonina para poder dormir. Então, a melatonina, ela é um hormônio que ela é liberado pelo cérebro e ela é luz dependente. Então, faz parte daquele ciclo circadiano. Quando começa a escurecer, a partir de 9 horas da noite, começa a se liberar essa melatonina e ela vai até o finalzinho da madrugada. Então, muitas vezes, a falta desse hormônio por alguma pessoa que tem alguma lesão realmente vai comprometer o sono. E ela é muito interessante para a gente poder fazer o tratamento nesses pacientes que têm que são trabalhadores de turno e que realmente fica alterada a secreção do hormônio pela hora errada do sono, para aqueles pacientes, por exemplo, que têm cegueira total, em que eles não têm estímulo de luz para poder informar o cérebro se é dia ou se é noite, aqueles pacientes que ficam em livre demanda ou trabalhando em lugar escuro durante muito tempo. Mas ela faz parte do ciclo circadiano e é muito importante para a regulação do sono, assim como a temperatura corporal. Então, na verdade, assim, não é todas as pessoas que é indicado o uso da melatonina, no caso. Não é não. Eu fiz essa pergunta porque não precisa de receita, eu acho. Né? Tem uma certa um uso indiscriminado, né? Assim, a gente percebe um pouco assim, a pessoa que eu tomo melatonina, então tomando, por quê? Não, porque me passou, não sei. Porque eu vi na internet que era boa para o sono. Sim, né? A melatonina é muito polêmica. Há um tempo atrás ela não era liberada pela Anvisa, o pessoal comprava fora, o pessoal manipulava. Hoje já se consegue se encontrar muito fácil. Acho que cada caso tem que ser avaliado pelo médico. Não é você comprar uma melatonina na farmácia achando que você vai dormir bem. Então, você tem que ter o diagnóstico correto para você poder ter o tratamento correto. E muitas vezes você vai usar melatonina achando que você está resolvendo o seu problema e vai estar gastando tempo e dinheiro. Não, a gente aqui no programa sempre gosta de tratar desses assuntos para que o nosso telespectador fique bem informado, né? E saber que tem coisas, principalmente relacionadas a medicamento, que precisa passar pela consulta, pela avaliação com o médico. Então, não é porque o vizinho ou a vizinha indicou, diz que faz bem para ela, que o médico muitas vezes passou para ela, que vai fazer bem para outra pessoa, não é isso, doutor? Não, com certeza. Cada caso precisa ser avaliado. E aí, a última pergunta aqui, que a gente não podia fechar o programa sem falar disso, até porque no programa que foi gravado, o primeiro programa, que o doutor, até brinquei com ele, que ele tinha sido nossa cobaia aqui no programa, né? Que foi o primeiro programa, foi bem no iniciozinho da pandemia, né? E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, doutor. Na pandemia, o que tem contribuído para a insônia e o porquê disso? Acho que a principal causa é o estresse e a ansiedade. Então, todos os dois interferem muito no início do sono, causando muita insônia. Então, aquela mente acelerada, a pessoa pensando com medo de adoecer, com medo dos familiares adoecerem, isso acaba gerando não só um problema na questão do sono, mas muitas vezes também transtornos psiquiátricos. E uma coisa muito curiosa é que geralmente não, eles andam juntos. Transtornos psiquiátricos geram distúrbio do sono e distúrbio do sono geram transtornos psiquiátricos. Então, essa questão do medo da pandemia pode caminhar com os dois juntos, tanto a questão de medo, ansiedade, quanto a questão de dificuldade para dormir. Então, no consultório eu peguei algumas pessoas sofrendo desse mal. Não, isso é bom ele falar que nos dois últimos programas que passaram, a gente teve aqui o psiquiatra, o doutor José Walter, e a gente falou muito a respeito disso, não foi, doutora? E, inclusive, sobre essa questão da pandemia, toda essa situação. E aí, nesse janeiro branco, vamos dizer assim, essa questão do sono veio fechar todo esse processo que a gente passou aqui durante esse mês de janeiro. Então, foi muito importante assim todas essas informações que foi passado da importância, né, do sono, da qualidade do sono, né? Nem só do sono, a gente não discutiu aqui só sobre o sono, mas sim de se ter realmente um sono de qualidade. Foi isso, doutora? Exatamente. E esse tema, porque o sono, como ele falou,
não dorme direito, não tem modulações de neurotransmissores adequadas, e aí vai gerando gatilhos para depressão, ansiedade, né? E esse período de pandemia a gente observou até, como eu falei, em adolescentes, a gente conseguiu ver muitos casos, tanto de insônia, depressão, ansiedade. Eu acho que também um pouquinho do uso da tela deu uma contribuída, né, que aumentou. Sim, essa é outra coisa que eu queria falar. Com a questão do isolamento social, as pessoas não tinham mais horário para ir trabalhar, horário para chegar em casa. Você perde essa rotina que a gente conversou anteriormente. Então, assim, eu vou assistir televisão até tarde, vou assistir aquela série que eu não assisti, eu vou ler alguma coisa e realmente fugir daquele seu padrão de sono. Então, isso com certeza acabou prejudicando também. Ótimo, doutor. Assim, não tenho palavras para agradecer. Assim, eu sei que a sua rotina é bem corrida, mas a gente fica muito feliz pelo senhor ter aceitado o convite, mais uma vez, o desafio de estar aqui conosco. Então, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite para tratar desse assunto sobre o sono. Muito obrigado mesmo, viu? Eu também gostaria de agradecer, Tiago, que a gente sabe que a correria é grande, ainda mais que você tem uma filhinha de 7 meses, né, que dá uma agitada ainda mais. Mas, assim, é um tema muito importante e precisava, assim, ter trazido esses esclarecimentos aqui para a gente e para as pessoas que nos assistem. Muito obrigada. Agradeço o convite. Espero ter contribuído e ajudado as pessoas a tirar algumas dúvidas ou alguma informação que vá ajudar na qualidade de vida das pessoas e principalmente na rotina de sono. Espero que o programa tenha sido interessante e não tenha causado sono em ninguém, né? Não, com certeza não. A gente vai aqui foi só muitas informações mesmo assim e alertas para os nossos telespectadores. E qualquer coisa que vocês precisarem, gente, o doutor Tiago, ele atende lá no prédio do CDMA, que fica na Avenida Itacaiunas, na Otorrino Center, tá? Está passando aqui embaixo da tela o telefone, vocês podem estar ligando lá, agendando, né, uma avaliação. Ele é otorrinolaringologista, gente. Então, assim, tem outras avaliações que ele pode estar ajudando você, não só em relação a essa questão do sono, mas tem outras informações que ele pode estar passando para vocês aí, tá bom? Então, liguem lá e já façam o agendamento de vocês. E muito obrigado por ter estado conosco aí até esse momento aqui, porque nós trazemos sempre o melhor para os nossos telespectadores, para vocês que estão aí em casa. Não deixem de baixar o nosso aplicativo Missão Saúde, tá? Vai lá no Play Store e baixem o aplicativo. E nós vamos continuar aqui buscando sempre as melhores informações para você, telespectador. Nosso muito obrigado.